Bom dia a todos. Eu sou o professor Eneus Trindade, da Universidade de São Paulo. Eu trabalho no programa de Ciências da Comunicação da USP, né, na Escola de Comunicações e Artes, e sou vice-líder, junto com a professora Clotilde Pérez, do Grupo de Estudos Semióticos em Comunicação, Cultura e Consumo, GESC-3. Né? A minha participação aqui neste Seminário Internacional de Pesquisas em Mediatização e Processos Sociais, o MIDIATCOM, né? Foi uma deliberação do convite, né? Atendido, né? De minha parte, do professor Jairo Ferreira, a quem eu agradeço o convite, tenho muito apreço pelos colegas da Unicinos, né? Tenho muitos amigos também que trabalham no programa, contemporâneos de formação, né? Então eu tenho muita estima por este programa e para mim é uma honra poder participar deste seminário. O trabalho que eu apresento aqui intitula-se Mediações Algorítmicas do Consumo, Interações Mediatizadas entre Marcas e Consumidores e Formas de Escrituras. Né? Este trabalho ele é parte da minha pesquisa atual, é o quadro teórico da minha pesquisa atual, que se refere às mediações algorítmicas na cultura de consumo material, mapeando aplicativos de alimentação e moda. Esse trabalho, ele é meu projeto de Bolsa Produtividade em Pesquisa, financiado pelo CNPq, e também faz parte dos resultados do processo do nosso PROCAD-CAPES entre a UFRN e a Federal do Mato Grosso do Sul, que é um programa cooperado, onde a gente estuda as questões de comunicação e mediações. E o objetivo principal desse projeto é compreender os modos de interação comunicativa dos usos de aplicativos nos setores da vida material, sobretudo na parte de alimentos e na parte de moda, né? Observando as lógicas e funcionalidades desses dispositivos dentro das lógicas de consumo na cultura. Tem um outro aspecto que não está mencionado aqui nos slides, mas que se refere a uma ideia de expansão da publicidade que se dá a partir desses elementos de aplicativos que têm uma função de intermediação de serviços, mas que, ao mesmo tempo, eles se tornam instituições que precisam de uma certa institucionalização, que eles se configuram como marcas, e também de uma perspectiva que eles precisam de promocionalidade. Eles precisam se autopromover dentro das suas funcionalidades, o que traz uma característica publicitária para a natureza desses aplicativos. Bom, mas voltando ao trabalho propriamente, né, a gente tem uma agenda a percorrer, né, onde eu apresento o resumo deste trabalho, o problema, que são as novas materialidades e as novas escrituras que surgem desse desafio de entender essa mediação algorítmica do consumo, a ideia de uma publicidade algorítmica e narrativas como inscrições socioculturais, e a questão da interação algorítmica propriamente dita nas relações marcas versus consumidores, e algumas considerações que a gente vai apontar nessa perspectiva de discussão do trabalho, né? A síntese desse trabalho é discutir que essa mediação algorítmica ela traz um novo estatuto ontológico para a mediação sígnica da publicidade e das marcas em seus processos de mediatização. A gente entende que essas mediações comunicacionais das culturas, elas equivalem à noção de mediatização e são dadas por signos que estão nas mediações fundantes das realidades socioculturais. E aí a gente trabalha com uma perspectiva de uma fenomenologia materialista das formas comunicativas, como estão discutidas na obra de Coudray e Hepp, de 2017, e trabalha também as noções de mediações do Jesus Martim Barbeiro. A obra de Coudray e Hepp trabalha com a questão da realidade mediada pela comunicação digital, sobretudo, né? Nessa interferência da datificação na perspectiva da constituição e da construção dos sentidos sociais, culturais, das realidades, onde esses dispositivos e circuitos criam os modos de interação
e de circulação. Então, essa é a essência do nosso trabalho. E aí a gente percebe que vão surgindo, na perspectiva da mediação do algoritmo pelo número, né, uma dimensão outra da interação, que é preciso compreender essas escrituras novas que se fazem surgir, né, nos fenômenos da comunicação. E aí, para isso, a gente parte para uma perspectiva de entender as lógicas interacionais. E aí a gente volta para uma perspectiva sociossemiótica, formulada na perspectiva das interações arriscadas do Eric Landowski, né, que é francês e trabalha no CNSR, né, e também trabalha no Brasil, na PUC São Paulo, né, trazendo essas dimensões das interações arriscadas, adaptadas para as relações marcas-consumidores, né? E aí a gente tem o problema das novas materialidades e as novas escrituras, né? A partir da mediação de aplicativos, que, como eu falei antes, elas trabalham essa dimensão de ação publicitária, porque são marcas que se institucionalizam, né? O aplicativo tem todo um sistema de funcionalidades e utilidades, e, ao mesmo tempo, a gente observa que há um movimento do mundo, né, de transição entre uma lógica analógica e uma vivência para o mundo digital. Esse anúncio do HSBC, que eu tirei no aeroporto Charles de Gaulle em 2018, né, mostra justamente a sobreposição de linguagens, né? Um livro contábil se, se sobrepondo a ele a marca com inscrições digitais, de códigos digitais, mostrando que a construção de um futuro, né, é feito de mudanças comerciais, físicas e numéricas. Então, veja, a própria natureza da escrita do número, né, e da sua representação de processos digitais que estão condensados todos na representação da marca, colocam para a gente os desafios de compreensão, né, dessa perspectiva de entendimento dessas novas escrituras, né? Bom, o problema das novas materialidades e das novas escrituras se circunscreve como um fenômeno que mostra uma realidade mediada pela comunicação dataficada, né? Uma dataficação da realidade via algoritmos, o que nos coloca em acordo com os pressupostos teóricos filosóficos do Nicudrio e do Andreas Hepp, de uma perspectiva fenomenológica materialista da comunicação. Mudam as materialidades, né? Essa materialidade digital tem uma complexidade que a gente vai ver mais para frente, e surgem interações que são reguladas na lógica dessa vida algorítmica, dessa humanidade numérica ou digital, como os franceses trabalham, né, na perspectiva do numérique, né? E aí a gente tem alguns autores que a gente tem algum afinamento das ideias. Um mais crítico, na perspectiva do posicionamento, né, do sujeito na sociedade e na cultura, sobre os aspectos da vigilância e da necessidade da crítica, a proteção dos dados, né? E um outro mais entusiasta dessa perspectiva, que é o Dominique Vanck, né? O primeiro é o Henrique Sadan, e o segundo, o Dominique Vanck, que vai trabalhar a questão da descrição das humanidades numéricas como um processo quase que inevitável da transformação civilizatória do mundo, né? E é lógico que o que interessa para a gente, né? É a reflexão sobre as questões dessas mediações nos consumos a partir dos algoritmos como instância mediatizadora, ou seja, seus dispositivos, a partir dessas marcas, que criam circuitos e formas de interação e circulação que precisam ser compreendidas, né, como uma nova dimensão de compreensão da relação comunicativa institucional e promocional no âmbito publicitário. E essas interfaces elas se dão nos usos e consumo das marcas em aplicativos, né, como a gente sinalizou agora há pouco. Nesse sentido, a gente coloca, por exemplo, um aspecto importante já identificado na relevância social
dos algoritmos por Tarleton Gillespie, né, que a gente percebe aí a ideia da relevância social dos algoritmos e onde como essas escrituras começam a se processar, né? Os algoritmos promovem padrões de inclusão de dados por meio dos atores, que podem ser humanos ou não humanos. Os algoritmos realizam cálculos de antecipação e previsibilidade de ocorrências. Os algoritmos promovem a avaliação de relevância de ocorrências com critérios não visíveis de cálculos. E aí a gente está falando de aprendizado de máquina. Os algoritmos operam a oferta de opções objetivamente calculadas, né? 5. Existe a ideia de imparcialidade da oferta por parte dos algoritmos, ainda que tais ofertas sejam fruto de processos subjetivos delegados por quem concebe os algoritmos na determinação de suas funcionalidades e affordances de interação. O algoritmo ganha a condição de direcionamento da vida dos usuários por realizar a mescla no emaranhado de cálculos de ocorrências a partir das práticas de usos dos públicos, permitida a concepção de um público previsto ou previsível dentro de recorte no tratamento de dados. Vejam, a área do varejo é um grande exemplo desse avanço, né, dessas novas escrituras. O Grupo Pão de Açúcar, que é um grupo de supermercados, investe em apps para o avanço no varejo online. Você vê aqui o aplicativo do Extra.com, meu desconto, e o aplicativo Pão de Açúcar Mais. O primeiro, em vermelho e preto, né, ele é mais popular e ele tem a sua mensagem publicitária mostrando mais uma perspectiva de uso tutorial, assim como o link do YouTube que está aí, mostra como essa rede, né, esse grupo Pão de Açúcar, vai criando sua diversidade de inserção no mundo da comunicação em aplicativos, do trabalho de plataforma, das lógicas algorítmicas para ter rentabilidade e garantir a financiarização do seu negócio. Já o Pão de Açúcar, ele tem um diferencial, é um supermercado mais elitizado e ele trabalha a perspectiva da facilidade do uso do aplicativo para o cotidiano e de encontrar coisas de qualidade. Então, vejam, são aplicativos, mas eles têm tratamentos de marca e inscrições de sujeito que pressupõem relações diferentes. O do Extra é mais tutorial, o do Pão de Açúcar mais, ele é um pouco, vamos dizer, mais sofisticado no sentido de que ele vai atender necessidades de quem conhece você. E o Pão de Açúcar se coloca nesse lugar, né? Então, né, nessa perspectiva, a gente parte então para uma compreensão, né, da publicidade algorítmica e das narrativas como inscrições socioculturais. O algoritmo e as narrativas sugeridas para os consumos surgem nessa nova tessitura sociocultural das humanidades digitais ou numéricas. E aí a gente recupera o Eric Landowski quando ele postula que a sociossemiótica ela passa a transcender os textos e enunciados e começa a se preocupar com uma lógica das intencionalidades das narrativas, né? E aí ele trabalha com uma ideia de que a gente tende a uma dimensão do risco ao interagir e ao percorrer a nossa existência no mundo, que garante uma ideia sempre de imprevisibilidade dos acidentes. Embora a gente tenha uma dimensão programada de existir, de coisas que a gente tem que fazer, de coisas que a gente deve fazer, a manipulação, de modo como a gente se ajusta a essas diversidades, e do acidente propriamente dito, né? A gente vai dizer que isso caminha para uma ideia de estudar nessas práticas de interações uma perspectiva sociopragmática das interações nas comunicações para os consumos. E essas 4 possibilidades, elas são verificadas a partir das affordances. O que é a affordance? É o desenho de interface que se estabelece entre uma plataforma e o sujeito e aquilo que é previsto para que o sujeito faça dentro dessa plataforma, ou seja, aquilo que está previsto na forma de interagir,
E qual é a intencionalidade dessa perspectiva que orienta o uso e o trânsito no âmbito das funcionalidades dessa plataforma, que aí passa por questões de filtragem de informação, que podem levar a manipulações e ajustamentos, e o acidente ele seria sempre algo que é inesperado, mas que pode ser visto também como um elemento estético, poético da surpresa, né? E a promessa, embora falsa, sempre é essa, de que as coisas são colocadas como uma surpresa, né? De repente o algoritmo te oferece uma coisa inesperada, só que não é inesperado, é calculado, né? Mas você tem a sensação de que aquilo é inesperado, é uma imprevisibilidade, é uma novidade. A gente gosta de acreditar nessa possibilidade. E aí a gente passa para uma ideia da publicidade algorítmica, né? Que entende que essa publicidade ela está se diluindo, ela se despublicitariza, ao mesmo tempo que ela se hiperpublicitariza, estando presente em todas as formas de vida, porque a marca mídia passa a assumir um papel, né, na interação das formas diversas pelas suas expressões de marca, inclusive os aplicativos nas suas interfaces, com os consumidores, né? E aí, essas 4 possibilidades de sentido, né, que são a programada, que se refere às ações determinadas nas affordances das plataformas de interação com os consumidores, a interação no ajustamento, que trabalha os cálculos de ocorrência frente aos usos recorrentes dos processos de interação com marcas e consumidores por machine learning, né? A manipulação, que considera a seleção, filtragem dos algoritmos, predizendo cálculos de recorrências relevantes, e o acidente, que configura regimes de interação da ordem de elementos menos previstos, mas possíveis de acontecer, ou o tom do surpreendente, numa perspectiva mais retórica, que na realidade já é o ajustamento ou a manipulação transformados num processo de cálculo que ao olho humano é invisível, ou à percepção humana ela é invisível e cria uma espécie de efeito de inesperado, né? E aí essa interação algorítmica nas relações marcas versus consumidores, né? Elas vão, na perspectiva do Landowski, considerar que os sentidos trazem um risco. Por isso a ideia da interação arriscada. Pois, embora exista uma ordem ou regime de programação do viver até a conjunção do todo ator vivente com a morte, né? Para todos os atores da grande narrativa da vida, existe também o processo narrativo do viver, né? Que às vezes tem coisas que saem dessa lógica das regularidades. E aí elas são tensionadas numa aleatoriedade, né? Que por vezes faz os tensionamentos entre uma intencionalidade que se contradiz frente ao que está previsto e ao que não é previsto dentro de uma lógica sensível que permite o ajustar-se, né, rumo à possibilidade acidental, o acontecimento, que pode ser de ordem boa ou ruim, né? Na proposição de Greimas, na perspectiva semiótica narrativa, da onde o Landowski extrai isso, a manipulação e a programação eram os regimes privilegiados. O Landowski aperfeiçoa esse processo interacional, trazendo o ajustamento e o acidente para ter luz nesses processos de interação da condição das humanidades digitais, né? E essa interação por algoritmos, ela considera esses regimes todos de programação, os 4 que o Landowski prevê, né? E a circulação e os usos midiáticos, né, digitais, e que pelas condições da inteligência artificial se ajustam às possibilidades dos dados identificados na dinâmica real das interações. É possível dizer que os riscos de sentidos, o aspecto acidental, pode ser bom ou mal para a marca e ou consumidores, e o acidente como acontecimento é capaz de alterar o fluxo de sentido narrativo das interações. Não é necessariamente uma condição de interação digital. Mas, de toda forma, os ajustamentos e os acidentes, eles dependem de um contexto que nos faz recorrer à ideia da comunicação e ideologia pelos estudos culturais de Stuart Hall,
né, onde ele identifica a necessidade sempre de se estudar os fenômenos de mídia frente aos seus contextos. Então, os algoritmos não são homogêneos e eles precisam de um lugar, um contexto específico para serem compreendidos na sua forma de tradução das realidades que eles medeiam e ajudam a constituir, né? E aí, como conclusão, a gente traz que essas novas modalidades de interação, né, elas implicam em conhecer a linguagem da circulação midiática, abrir a caixa preta do algoritmo que tem elementos invisíveis, porque a gente não conhece a morfologia numérica, a gente não conhece o processo de semantização que vai fazer com que os termos passem a ter significados, funções, valores e hierarquias. A gente não tem muito acesso à perspectiva da ordenação que essas hierarquias vão ter em termos de expressão de informação, que está previsto nas programações e nas affordances que são feitas para a interface. Por outro lado, a gente tem acesso a uma dinâmica de interação que se dá numa pragmática, numa sociopragmática entre instituição marca e consumidores no viés da interface dos aplicativos e seus algoritmos, matematizando a vida social, e essa é a única parte visível do processo que a gente tem. E daí o foco na perspectiva das interações e também na proposição nossa teórica dessa semiopragmática das comunicações e consumos de marcas e consumidores, considerando esse novo aspecto ontológico do signo digital. A gente também percebe que pouco se conhece do efeito dessa escritura nos imaginários e percepções de consumidores usuários, como, por exemplo, a Tina Bucker estuda sobre os imaginários do Facebook. Uma coisa que a gente percebe é que o volume de dados cria uma dificuldade à proposta semiopragmática, porque ela não se aplicaria ao geral de um fenômeno das marcas, mas sim a um recorte de realidades de consumo, ou seja, pequeno conjunto de dados, small data, né, a partir da seleção de dados melhor delimitados, visando a compreensão mais aprofundada de suas lógicas sociais, de produção de sentido em nichos de públicos, né? Isso significa afirmar que a semiopragmática, assim como as abordagens das mediações e das mediatizações, se circunscreve à compreensão de fenômenos de médio alcance da mídia marca, relacionados às circunstâncias contextuais. Os estudos de mídia se circunscrevem a contextos e não podem ser compreendidos de forma generalizada. E essa perspectiva da mídia marca como uma abordagem da publicidade, né, ela tende a se consolidar e a amplificar essa perspectiva semi-pragmática como lugar das interações dessas circulações. Bom, isso era o que eu tinha para colocar. E eu agradeço a vocês, o acompanhamento desse material também segue junto com os slides. Muito obrigado pela oportunidade e a gente passa para o debate assim que for conveniente. Muito obrigado.